Jeremias capítulo 17. Eu coloquei um tema nisso que vou falar. Se pudesse tratar como tema, seriam as raízes são a chave do fruto. Repete comigo, as raízes são a chave do fruto. Muito bem, então Jeremias 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Você pode dizer isso comigo? Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Verso 8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando veio o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Uma coisa é eu ter a impressão de que o meu adversário está trabalhando e pelejando e vencendo a minha vida. A outra coisa é eu ter certeza de que o meu adversário tem pelejado contra a minha vida e está vencendo a minha luta diária. E há uma grande dificuldade nossa como cristão hoje, de entendermos algumas coisas no mundo espiritual. Eu tenho falado algumas coisas e sei que isso se torna confronto, porque a maior parte de nós que já somos crentes, fomos gerados em algumas igrejas que nos ensinaram isso lá atrás. Eu não culpo os nossos pais na fé, pelo contrário, por causa deles nós estamos aqui hoje. Mas muitos de nós fomos ensinados ou chegamos a Jesus por causa das coisas. Vamos para a igreja porque ele resolve o meu problema, vamos para a igreja porque ele paga as minhas contas, vamos para a igreja porque lá eu vou ficar rico, vamos para a igreja porque resolve meu casamento, vamos para a igreja por causa disso. Depois, a igreja ainda continuou sustentando isso na gente, para que a gente pudesse ir à igreja. Então a igreja começou a criar mecanismos semanais, propósitos semanais para que eu fosse na igreja no dia X, no dia Y, por causa da coisa A e por causa da coisa B. E diante de tudo isso, o tempo do culto para a palavra ficou muito reduzido a 10, 15, no máximo 20 minutos. Então nos ensinaram muito a desejar as coisas do que na verdade amar a palavra. E aonde eu fui firmado, aonde eu cresci, ou aonde eu sou alimentado, é aquilo que vai ser base da minha vida. E hoje, na verdade, o que o Espírito Santo tem gemido, não no meu espírito, mas na vida de muitas outras pessoas que estão pregando o evangelho, que têm andado conosco, e outras pessoas tantas, é que é hora e tempo de nós gerarmos na igreja do Senhor fome, sede e desejo pela palavra, de estar na presença do Senhor, de ter raízes profundas. E você que fez seminário da Águia comigo, quando nós aprendemos as coisas do bambu, nós vimos que o bambu, antes de crescer com aquela imensidão que ele cresce para cima, ele cresce para baixo durante 5 anos. Durante 5 anos ele fica cavando, ele fica passando pelas rochas, a sua raiz vai contornando as rochas e vai se aprofundando. Para quê? Para que ele possa procurar os lençóis d'água que tem embaixo, para que ele possa ter as suas raízes profundas ali. Pode ver que ele não sofre com ausência de chuva, ele não sofre com o problema dos dias de muita chuva. Se chover muito e as águas começarem a sair de cima da terra, se soltar, ele tem raízes tão grandes. E você sabe que para você tirar bambu é muito difícil, tamanha a profundidade das raízes dele. E esse texto do profeta, o profeta está trazendo um cenário através de uma parábola, na verdade, usando símbolos de uma tamargueira, que é um arbusto que se dá no deserto. E na verdade a raiz dele é bastante superficial, só que também ele não tem um tronco como a árvore que você passa e você olha, você toca, é muito curtinho, ele fica muito assim sobre a areia do deserto. E aí depois ele compara
aquele que na verdade é como uma árvore plantada às margens do ribeiro. Impressionante que quando nós olhamos para esse texto e quando nós começamos a nos aprofundar no entendimento dele, é claro que nos vai trazer o cenário de pessoas que estão enraizadas na palavra de Deus e pessoas que não estão enraizadas na palavra de Deus. E não está falando de pessoas que estão na igreja e de pessoas que não estão na igreja. Pelo contrário, essa palavra era uma palavra para Israel. Essa palavra era uma palavra para o povo de Deus. Então esse texto aqui não está falando para as pessoas que frequentam a igreja e para as pessoas que são desviadas. Esse texto fala para as pessoas que são pessoas que andam com Deus. Porque existem pessoas que se firmam com o Senhor porque estão enraizadas na palavra. Mas existem outras pessoas que elas não conseguem criar raízes. Qualquer coisa que acontece, tira ela do foco. Qualquer coisa que acontece, faz ela alterar a rota. Qualquer coisa que acontece, faz com que ela desvie os seus olhos do propósito. E eu queria mostrar agora para você, bem pausadamente, para você ver como existe esse tipo de pessoa. Não existe ninguém aqui, graças a Deus, diga amém. Mas antes que isso possa nos atacar, que eu e você se atente para isso, volte a olhar no versículo de número 5 comigo, por favor. Olha só o que diz, olha só. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia aonde? No homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você conhece gente que de vez em quando faz bico para aquilo que Deus fala? Você conhece gente que de vez em quando fala assim: mas também não é bem assim, porque na verdade não é assim. Você conhece gente que vem na igreja, ouve a palavra, ouve a direção, ouve a instrução e depois ela faz tudo ao contrário? Você conhece gente assim? Pois bem, essas pessoas são aquelas que colocam a força no seu braço. Elas na verdade têm as suas próprias opiniões. E a Bíblia chama essas pessoas de maldito. Você se lembra que nós ouvimos o Senhor domingo? O Senhor tirou um povo do Egito que gemia e clamava por socorro. Só que quando o povo encontrou a primeira adversidade diante deles, eles começaram a murmurar contra o líder, contra o próprio Moisés, querendo levantar um outro líder. E até usamos aquela frase costumeira: o Senhor tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do povo. Então o povo falou assim: bom seria se nós tivéssemos ficado no Egito. Isso significa que eles estavam apoiados nas suas próprias convicções, estavam apoiados naquilo que eles acreditavam como verdade. Existem pessoas que elas estão dentro da casa de Deus, mas elas querem que Deus faça aquilo que satisfaz a elas. Elas querem que Deus resolva apenas os seus problemas e glória a Deus. Na verdade, irmãos, nós não estamos vindo na igreja para Deus resolver os nossos problemas. Nós estamos vindo na igreja para nos tornarmos discípulos de Jesus, para andarmos como Ele nessa terra, e assim como Ele mesmo deixou escrito, que se você, eu, nós crermos, faremos coisas maiores do que Ele faz. Por isso que tem gente que não gosta de mim, porque na verdade eu não ensino as pessoas a serem dependentes de mim, eu não ensino as pessoas a andarem comigo, eu ensino as pessoas a serem dependentes de Deus e andarem com Jesus, para criar vínculo de intimidade com o Espírito Santo. Porque na verdade, primeira vez que eu errar, eu vou decepcionar você. Como Ele não erra, Ele não falha, nele não há variação de pensamento, não há um lugar melhor para estarmos do que não ser na presença de Deus. Então na verdade o que nós precisamos fazer é entender o porquê que hoje eu deixei os meus afazeres em casa. Ai, apóstolo, é que eu vim na igreja hoje precisando de uma resposta. É que eu vim na igreja hoje precisando de uma palavra. Pois bem, eu preciso ensinar você a vir na igreja para ouvir a palavra mesmo. Eu preciso ensinar você a vir na igreja para ouvir o Senhor mesmo, para que você possa viver os propósitos que Deus tem através desta igreja. Porque se Deus te plantou aqui, é porque Deus tem um propósito com você aqui, porque senão Ele não te plantava aqui, Ele plantaria você em outro lugar. Então é importante sim, mas é importante que você tenha hábito
de ouvir Deus falar com você na sua casa, quando você gasta tempo lendo a palavra de Deus. Por isso que nós temos encontrado hoje muita gente sem raiz. Por isso nós temos encontrado hoje muitas pessoas que se apoiam na força do seu braço, que se apoiam na força das suas convicções. Pessoas que, quando elas são confrontadas, elas abandonam a igreja. Outro dia eu conversei com um irmão de uma igreja A, e aí ministrei a vida dele. Ele hoje me encontra na rua, ele nem olha na minha cara. Sabe por quê? Porque eu precisei falar para ele algumas verdades. Jesus falava o que para as pessoas? O que Jesus falou para aquela mulher que parou, que ele parou para tomar água no poço, a mulher samaritana? Ele fala: muito bem, mulher, mas nenhum desses maridos que você teve, e nem esse que você tem agora, é seu. Jesus confrontou, mostrou para ela a verdade. E disse para ela: apruma a sua vida, alinha a sua vida. Compreende o que eu estou falando? Então tudo que o Eterno quer gerar em nós é vínculo de dependência, é vínculo de intimidade. Diga comigo: vínculo de dependência, vínculo de intimidade. Então aqui o Senhor está dizendo para o povo de Israel: olha, vocês abandonaram a minha presença, abandonaram a vida comigo e se apoiaram na força do braço de vocês. Aí o profeta fala de uma forma alegórica como o povo era, no versículo 6. Porque vocês serão como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Você conhece gente que é frequentador de igreja, mas ela nunca conta vitória? Você encontra ela, a única coisa que ela sabe falar é que ela está na prova. Aí outro dia que você encontra ela de novo, a única coisa que ela sabe falar é que ela está na luta. Aí passa uns 15 dias, você encontra ela de novo, ela: estou num vale, amado. Ela põe até traquejo na voz: aleluia, oh varão, estou passando uma prova que só Jesus, mas aqueles que me humilharam, oh aleluia, quando eu estiver no palco, aleluia, eles vão ver, aleluia. Só fala isso, só conta fracasso, só conta derrota, não conta a grandeza de Deus. Deus é maravilhoso, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida, Deus tem me sustentado, Deus tem me surpreendido, Deus tem me suprido todos os dias, Deus não tem permitido que nada tenha faltado na minha casa. Tem, apóstolo, na minha casa também falta um monte de coisa, irmão. Falta filé mignon, falta caviar, falta camarão. Mas isso é vaidade, irmão. O básico que é necessidade, Deus supre. Fome a gente não passa. Inclusive, dá uma olhada para quem está do celular e fala assim: mas você é bonito, hein? Fala para ele assim: nem Salomão, com toda a riqueza, teve tudo o que você tem. E você conhece crente assim? Então o que o profeta está falando assim? Vocês que na verdade têm criado raízes superficiais, vocês que não têm colocado as suas raízes na dependência do Senhor, vocês vão ser como a tamargueira. Vocês vão viver num lugar arenoso. Vocês vão viver sempre assim. Você pode ver que tem crente que só fala que está no deserto. Tamargueira só gosta de deserto. E o que dá no deserto não ser calor, irmão, e frio de noite? Nada. Quando tem um chuvisco no deserto é assim, ó. E você não vê, tem crente que é tão abençoado, mas ele está tão sem raiz que ele não consegue ver que Deus abençoou ele. Que é isso que o profeta estava falando. Vocês não vão vir bem nem algum de vocês. Pelo contrário, antes vocês vão morar em lugar seco, numa terra salgada e inabitada. Você não conhece gente que é assim? Pessoas que são assim? Nada está bom para ela. Pelo contrário, ela vem na igreja, ela só vê defeito. Ela só aponta o dedo por irmãozinho A, por irmãzinha B. E na verdade, terça-feira foi, né? Terça-feira eu falei assim: Ovídio, vamos começar a aula aqui. Deus nos presenteou com uma chuva e Deus mandou bastante gente valorosa aqui. Aí eu falei: Ovídio, abençoa a nossa aula hoje. E ele falou: amém. Eu, apóstolo, amém? Eu, amém, irmão, vem aqui. Aí ele veio para orar e ele falou assim, não sei o que ele falou, mas ele falou, ele orou, amém. Eu falei assim: já acabou, irmão? Ele falou: já. Eu falei: falta a palavra, né? Então, um dia eu também já tive aí onde você está. E eu olhava para o cara que estava pregando e falava assim: se eu estou pregando lá hoje, eu dou uns golpes de ninja lá hoje, eu pego esse microfone, eu vou no texto tal, no capítulo tal, no versículo tal, eu cito isso, cito aquilo. Uma coisa é falar aí,
Uma coisa é ouvir Deus falar aqui e falar. Há uma diferença muito grande entre a gente estar aí e a outra a gente estar aqui. Porque se eu vir aqui com a minha vontade, não é sacrifício. Eu tenho que vir aqui contra a minha vontade para que eu possa queimar no altar. E através da minha vida o incenso tocar a sua vida. É isso que eu tenho que fazer. É isso que nós devemos fazer. E nós, lamentavelmente, temos visto muitos crentes que são assim, sem raiz, superficiais. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele nunca vê Deus abençoar. E, lamentavelmente, esse era o cenário que Israel estava vivendo. Mas, amados, sempre existe no meio dos incrédulos um povo que quer fazer a diferença. Fala isso comigo. Sempre no meio dos incrédulos vai haver um povo que queira fazer a diferença. Aí você pode falar assim, mas no meio dos crentes, ué, Jacó não teve 12 filhos crentes? 11 era tribulado, irmão, invejoso. Mas tinha um que chamava José, que queria fazer a diferença. E por ele querer fazer a diferença, ele teve que pagar um preço caro. Mas ele estava firmado aonde? Em Deus. A raiz dele era profunda. Sabe por quê? Porque por amar José, Deus permitiu que ele fosse vendido. Existe coisa pior do que desprezo? Já foi desprezado? Não ficou triste? Não ficou tristinha? José também foi. Além de ser vendido, negociado, passou umas situações terríveis. Aí você fala assim, mas por que Deus não avisa a gente? Você já imaginou se Deus sentasse num banquinho com José e falasse assim, José, vem cá. É o seguinte, eu vou botar você como a segunda maior autoridade no Egito. E é o seguinte, antes de você chegar lá, eu vou permitir que os seus irmãos vendam você, jogam você numa cova, venda você ela depois você vai servir como escravo, depois você vai começar a ter sucesso, mas aí não vão gostar muito do seu sucesso, vão atacar você com um pecado, você vai ser preso por um pecado que você não cometeu, que é partir para cima de uma mulher, mas fica tranquilo que você vai de novo para a prisão, lá você vai se sentir um pouco abandonado, mas fica tranquilo que de repente eu vou dar um sonho para o faraó, aí o faraó vai se lembrar e vai pedir para que alguém interprete, vão se lembrar de você, aí vão chamar você na presença do faraó, você conta o sonho, depois você contar o sonho, eu te coloco na segunda maior posição do reino do Egito. Amém? José, você topa? Ele ia falar o quê? Não. Se Deus falasse para você que para você chegar onde Ele sonhou com você, você ia passar por todas essas provas, você não estaria aqui hoje. Você está aqui hoje por causa da prova. E José foi muito homem de Deus, raizado em Deus, para chegar diante do faraó e falar assim, escuta aqui, seu faraó, eu não interpreto o sonho, mas o meu Deus sim. José naquela hora, por toda humilhação que ele passou, com raiz em Deus, ele fez o quê? Transferiu a glória para o Pai. E o que acontece? Gente com raiz superficial é que atrai a glória de Deus para si. Bendito seja eu. Ah, se não fosse eu. Porque eu faço, porque Deus me chamou, porque Deus me revelou, porque Deus me mostrou. Porque quando eu lavo, porque quando eu passo, quando eu cozinho, quando eu... Isso ninguém gosta, né? Isso quando eu limpo. Mas quando eu... Por causa dele existe alguma coisa na minha vida e na sua. Então José naquela hora transferiu. E qual que é o problema? Não tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Com isso, a gente não consegue criar raízes profundas. O outro que nós falamos dele agora há pouquinho, que tinha raiz profunda, era o Abraão. E o que acontece com gente que tem raiz profunda em Deus? Versículo de número 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha Bíblia também diz assim, deixa eu ver que a minha tradução é um pouquinho diferente. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Desse mesmo jeito. Bendito é o varão. Bendito, bem abençoado, bem próspero, bem curado, bem restaurado, bem transformado. Enfim, você coloca a palavra que você quiser. Quem confia no Senhor. E quem confia em Deus, irmão, não é quando tem uma montanha de moeda em casa. Quem confia em Deus não é quando não tem problema nenhum. Quem confia em Deus não é quando não tem vendaval, irmão.
Quem confia em Deus é quando tem, quando não tem, quando dói, quando não dói. Quando o bico de papagaio, a mata amazônica toma conta do corpo da gente. E bico de papagaio é isso e aquilo e não sei o que mais lá. E quando vem tudo aquilo, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amado, se tem uma pessoa que tem me ensinado o amor, a obra de Deus, tem sido minha mãe. Minha mãe, depois que meu pai teve AVC, ela teve 500 mil utilidades mais para fazer na casa dela. Já tinha. E você não pode falar para minha mãe. Quando a profetisa Márcia foi para Israel, levantou-se um propósito na igreja de algumas pessoas trazerem coisas para vender na cantina. E o dinheiro que se recada da cantina era para pagar a viagem da profetisa. A minha mãe até hoje continua trazendo todos os domingos salgado. E amado, por tudo que tem feito, minha mãe de sábado ela se enrola toda, mas ela prepara o salgado para trazer no dia seguinte. Sabe o que é isso, irmão? Amor. A obra de Deus, segundo aquilo que o Salmo diz: Senhor, o zelo pela tua casa me consome. O dia que não estar na casa de Deus não fizer falta para você, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com o Eterno. O dia que não tiver desejo de estar na casa de Deus, significa que as nossas raízes não são profundas, elas são rasas, superficiais. Então nós já estamos andando e vivendo como tamargueira do deserto. Porque aqueles, na verdade, que confiam no Senhor, independente das circunstâncias, olha o que acontece no versículo de número 8. Olha que lindo. Porque é como uma árvore, não é tamargueira, é uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, pode vir seca, pode vir tribulação, as minhas raízes estão na canção que a gente abriu esse culto hoje. Existe um rio, Senhor, e por onde esse rio passa, tudo Ele vai transformar. Então, na verdade, quando eu estou enraizado no Pai, eu estou enraizado na palavra, sabendo e crendo quem Ele é. Olha que lindo que Ele continua falando, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O que é calor? Luta, aflições, adversidade. Quem está firmado em Deus, pode vir o que vier, ele continua firmado em Deus. Quem está firmado em Deus não teme o dia mau, porque sabe que a raiz está sendo sustentada. Quem está firmado em Deus sabe que pode vir. Irmãos, eu já falei isso aqui. Nos Estados Unidos, que é muito assolada por vendavais, por furacões, aqueles pés de vento que dá, que eu esqueci o nome. Tornado. Onde que eles medem a intensidade dos tornados? Nas plantações de carvalho. O carvalho, a Bíblia nos chama de carvalhos de justiça. Repete comigo: o Senhor me chama de carvalho de justiça. Existem carvalhos que chegam a dar 100 metros de diâmetro no tronco. Você imagina o que é isso? Ele está tão firmado que os meteorologistas vão nas plantações de carvalhos para ver qual foi a intensidade da chuva, para ver se mexeu ele na terra. Agora planta uma plantação de cogumelo e larga ele no vento, e não precisa vir tornado. Os ventinhos que tem aqui em Jaú já derruba todos os cogumelos. Sabe por quê? Porque ele não tem raiz. Então quem planta cogumelo, o dia que vem vendaval, pelo amor de Deus, precisamos cuidar da nossa plantação. O carvalho não, pode vir. Eu estou firme na minha raiz. Eu te pergunto, em quem você tem confiado? De quem você tem dependido? O que tem te assustado? O que tem te amedrontado? O que tem te inibido muitas vezes? Porque a Bíblia diz que quando eu estou plantado no Senhor, que as minhas raízes estão lá no ribeiro, que a palavra não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde. Ou seja, pode acontecer o que vier, eu continuo dando fruto. Você conhece crente que a luta vem, ele muda o semblante dele? Para de dar fruto. Ele é um conquistador, ela é uma conquistadora de pessoas pelo sorriso, mas a luta vem, as folhas não ficam mais verdes, elas ficam secas. E por quê? Porque aí já muda o semblante, muda a vontade. Não dá para ir hoje, porque, pelo amor de Deus, essa luta. Olha que interessante, você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não?
Está claro ou eu preciso simplificar? Está claro. Então, na verdade, quando nós estamos firmados no Senhor, era isso que o Senhor está dizendo para o povo de Israel. A prova de que vocês vivem inconstantes comigo é porque vocês não estão firmados em mim. Deus estava dizendo isso para o povo. Por que vocês são inconstantes? Porque vocês não estão firmados em mim. Porque quem confia, confia, confia. Vou falar uma coisa, vou resumir. Confiança. É que nem você vai viajar. E de repente você vai viajar de ônibus. E quem vai dirigir o ônibus é o seu Zequinha. O seu Zequinha já trabalha há 25 anos na empresa. Na Rápido do Céu. Aí você pega a Rápido do Céu para ir para algum lugar. E quem vai dirigir? O seu Zequinha. Aí você vai deitar e você vai cochilar, porque você conhece o histórico do seu Zequinha. O seu Zequinha é o homem da empresa do Rápido do Céu que nunca arriscou um ônibus. Então eu vou deitar e vou dormir, porque no braço do seu Zequinha eu confio. Mas o dia que você vai pegar o Rápido do Céu e está lá o seu Catarino, que começou faz 2 anos na empresa, e você já soube que ele já quebrou umas 4 lanternas, você não dorme. Você fica o tempo todo, qualquer barulho, que se ele passar em cima daqueles marcadores no meio da faixa na estrada, você já fala, opa, vai capotar. Porque você não tem confiança. Então quando você confia, você descansa. E a viagem se torna tão produtiva que você chega no destino e fala, oh, coisa boa. Mas quando você vai com quem você não confia, você chega lá dolorido. Segura agora o fax. Por que tem muito crente que anda cheio de dor? Porque não confia em Deus. Porque se confiasse, tinha uma viagem tranquila. Impressionante que o ônibus dirigido pelo seu Zequinha e pelo seu Catarino passa pelos mesmos lugares, os mesmos quebra-mola, sobe os mesmos morros, desce as mesmas descidas, faz as mesmas curvas, entra na mesma rodoviária. Mas o problema é que quando você confia, você nem percebe a viagem. Você já fala assim, nossa, mas já chegamos aqui. E quando para no posto, ainda você reclama, eu queria tanto dormir. Mas quando a gente não confia, a gente tem incerteza, a gente sofre, acorda várias vezes de noite, precisa se entuchar de remédio para poder desligar um pouco. Outros não têm nem vontade de chegar nas suas casas, porque, meu Deus do céu, aquilo lá é uma guerra total. Coisa que aquele lugar deveria ser um oásis. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, na verdade, nós precisamos fazer isso. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ei, tem tempo bom, irmão, mas também tem o tempo ruim. Tem tempo que é só vitória. Fala comigo, tem tempo que é só vitória. Fala comigo, mas tem tempo que é só adversidade. Mas quem está firmado em Deus, que tem as raízes, as margens do ribeiro, que é a palavra, faz o que no tempo da sequidão? Não se afadiga, não se desespera. Pelo contrário, continua produzindo. Agora segura. Eu vou concluir, se você levar pelo menos essa frase embora, eu cumpri meu papel aqui hoje. Lembra do tema que eu te disse? As raízes. Lembra? Você que anotou, fala o tema aí. Grita bem alto para todo mundo escutar. As raízes. Ninguém anotou o tema. Fala bem alto. As raízes são as chaves dos frutos. Vou falar agora para você entender tudo que eu tinha que falar, vou falar nessa frase. Por quê que tem muito crente sem fruto? Porque a raiz está no lugar errado. Alguns deveriam estar com as suas raízes às margens do ribeiro, mas pelo contrário, pelas inseguranças, medos, não andar por fé, estão no deserto. Por isso, tem atraído algumas situações que tem oprimido, que tem desanimado, que tem trazido retrocesso. Mas se depender de mim,
essa história vai mudar na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: essa história vai mudar na nossa vida. Fala para ele, ou melhor, nem vai chegar na nossa vida. Compreende o que eu estou falando? Então, pega esse texto depois na sua casa. Medite nele de novo. O Senhor está chamando o seu povo para viver somente com Ele. E eu tenho recebido uma direção para que eu ministre essa igreja. Nós estamos indo pregar em algumas igrejas. E a gente tem tentado pregar intimidade nessas igrejas. E não adianta, não flui. A pregação da gente trava. Aí Deus falou assim para mim, para profetizar esses dias. A gente estava conversando e de repente o Espírito Santo trouxe uma revelação a nós. Deus nos disse assim: não adianta vocês quererem pregar em outros lugares o que eu estou dando hoje para ventos de avivamento. Deus está chamando esta igreja para um tempo de alinhamento e de dependência dEle, que Deus vai nos surpreender de uma forma tremenda. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu comecei domingo dando o meu carro como oferta na igreja. Isso vai acontecer com você também. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. Mas amado, isso é desapego. Isso na verdade é o cumprimento da palavra. Dai e vai ser dado a você. E vai ser dado a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transbordarão. É uma palavra, mas isso só é gerado a partir do momento que há intimidade e confiança. Você compreende isso? Sim ou não? Então Deus está nos chamando para nos alinharmos com Ele. E para nos alinhar com Ele, Ele vai tirar um monte de coisa nossa, a começar pela nossa religiosidade. Então eu queria orar com você agora. Vamos orar? Tomara Deus que não tenha ninguém aqui que seja crente tamargueira. Que aqui nós só sejamos crentes que são árvores plantadas às margens do ribeiro. Irmãos, tá fora do meu contexto. Eu vou falar isso, não sei para quem é não. Mas o problema de alguma pessoa aqui é a sua própria boca. Nem você mais está acreditando que Deus pode te abençoar, porque você só consegue olhar o que você não alcançou. Você só consegue olhar as adversidades. Ah, mas olha. Ah, mas olha. Ah, mas olha. Ah, mas. Só consegue olhar isso. Por olhar só isso, você não consegue olhar para Deus. Você não consegue ouvir. Quando não ouve, não consegue receber. Sabe por quê? Nosso adversário quer nos distrair para nossa alma ficar ferida, para nossa alma ficar insensível. Ficando insensível, a gente não ouve o Senhor. Vamos orar agora? Você compreendeu o que Deus falou conosco? Então, se você, por um momento assim, entender que você estava quase que as raízes ficando superficiais, fala para o Senhor hoje: Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu quero ter as minhas raízes profundas. E nós vamos orar com esse propósito. Feche os seus olhos.